pessoas estão muito preocupadas, né, com o excesso de liberalismo, né? Vamos liberar tudo, o que hoje é proibido, sem se preocupar com esse conceito fundamental que é a informação. Ou seja, qual é a campanha que nós assistimos nas televisões, por exemplo? Campanha do governo mesmo, esclarecendo sobre o uso de droga, né? Do mal, dos malefícios que isso causa. Não vemos nenhuma, né? A mesma coisa no que diz respeito a essa questão da informação. Da gravidez indesejada. Da gravidez claro. indesejada. Como se prevenir, né, dessa questão. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Educação em primeiro lugar. E o governo tinha a responsabilidade, quer dizer, na origem, o governo deveria levar essa questão das drogas para as escolas. Era a tarefa dele, mas não levou. Você não tem um debate orientado sobre isso nas escolas brasileiras. Então, o que acontece é essa desinformação e hoje o surgimento. Primeiro, as drogas não são estáticas. No caso da maconha, as pesquisas tecnológicas fazem que você tenha uma droga com índice THC maior. No caso da química, né, dos ácidos e tal, a indústria química também clandestina se apossou disso e produz. Hoje produz, numa época era o LSD, hoje o êxtase está aí presente nas todas as festas. E agora vem o crack, com essa capacidade devastadora. Principalmente nas classes mais pobres e mais necessitadas, está arrasando toda uma população. Gabeira, mudando um pouquinho de assunto, indo direto para a política, você não acha que a alternância no poder é fundamental? Você não acha que está na hora de mudar, né, o modelo brasileiro? Eu acho que sim, a alternância no poder é fundamental, em tese, e no caso específico, eu acho que o Brasil pode avançar muito mais se mudar o poder, porque a nossa potencialidade é muito grande. O papel do Brasil no mundo cresceu demais. E com o crescimento do papel do mundo, cresceu muito a nossa responsabilidade. Nós, na Câmara de Deputados, recebemos quase toda semana um grupo de deputados do exterior querendo conhecer a nossa posição. E, às vezes, o Brasil não está à altura desse novo papel. Uma prova disso é o caso de Honduras. Nós vamos para Honduras, abrimos a embaixada para o Zelaya e criamos uma categoria que não existe no mundo, que é do hóspede da embaixada. Não existe, quer dizer, na verdade, os tratados internacionais tratam de prédios oficiais, não tratam de hospedaria ou de hotel, não tem isso, né? E nós criamos esse absurdo e foi um problema para a imagem brasileira. Da mesma maneira, nós abrimos os braços para um presidente do Irã, questionado no seu país, derrotado pela população, na verdade, porque aquela eleição foi uma farsa, e um homem que nega o Holocausto, né, que tem uma série de problemas, que quer destruir Israel e que tem uma linguagem absolutamente incompatível com o mundo de hoje, que está preparando uma bomba atômica, e o Brasil abre os braços, quer dizer, mostra que pode ser uma espécie de refúgio. Você acha que seria importante dar um corte nesse ciclo do PT e a gente ter uma outra força produzindo o progresso do Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a ideia que as eleições estão trazendo é essa ideia. Vamos mudar para outras forças, mudar para uma concepção. Não quer dizer que o passado seja negado. Nós manteremos a política econômica, que a política econômica é boa. Nós manteremos a política social, que a política social é necessária, mas nós vamos avançar para que o Brasil, por exemplo, no campo da política, exista mais ética. Nós avançamos no social, avançamos no econômico, mas hoje os políticos são abominados. A política é rejeitada pela população. Por quê? Porque houve uma compreensão por parte do PT de que a corrupção era problemática. Não tem nenhum problema a corrupção. De repente você vê o presidente da República beijando a mão do Jader Barbalho, abraçado com o Newton Cardoso e achando que isso, protegendo o Sarney, protegendo o Renan Calheiros, como se isso fosse uma coisa normal. Você recentemente, quer dizer, há um ano e pouco atrás, foi candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Fez uma campanha exemplar, uma campanha diferente, uma campanha que mobilizou as pessoas e tocou os corações das pessoas. O que você traz dessa experiência, desse tipo de campanha que você realizou? Eu trago da experiência a primeira compreensão de que é um desejo realmente de uma coisa diferente.
esse desejo que o Rio de Janeiro expressou não é um desejo só do Rio de Janeiro. Quando nós vimos a repercussão da campanha no Brasil inteiro, a quantidade de pessoas torcendo pela campanha no Brasil inteiro, nós vimos que isso é, de uma certa maneira, uma aspiração nacional. Uma aspiração de realmente ter uma política na qual você possa confiar. Não quer dizer que os políticos que me apoiam e eu mesmo sejamos santos. Não é isso que eu estou propondo. Lá estão os pecadores e aqui estão os santos. Não é isso. É que nós queremos manter com a sociedade uma relação de respeito. Quando nós erramos, nós reconhecemos os nossos erros, nós reparamos os nossos erros e corrigimos o rumo. Ao passo que os políticos tradicionais erram constantemente e infantilizam a população. Eles são cara de pau, eles fingem que não aconteceu com eles. Você gostaria de governar o Estado do Rio de Janeiro? Eu gostaria. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, como cidade, vivem desafios muito grandes. Sempre vivemos grandes desafios, mas agora temos desafios excepcionais. Ao desafio da segurança, que não foi resolvido apesar da propaganda. Ao desafio do petróleo, porque nós produzimos muito petróleo, mas o petróleo acaba. E isso é fundamental, que a gente tenha governantes com a consciência de que é preciso usar os recursos do petróleo para nós nos libertarmos dele. Aí entra a questão da educação, da ciência, da tecnologia como propósito. Nós temos desafios da nossa geração, a minha geração de políticos, falhamos, por exemplo, na questão do saneamento básico. Nós ainda estamos muito longe do nível de saneamento básico que as crianças do Brasil, nós temos 9 milhões de crianças no Brasil sem saneamento básico. Estamos ficando velhos, já de cabelo branco, e essa questão não se resolve, tem que ser resolvida. Ainda que a gente não resolva agora, vamos caminhar mais rápido. E temos outros desafios, como, por exemplo, organizar as Olimpíadas. Temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro com o mundo olhando para a cidade e também com o mundo olhando para os nossos passos, e nós precisamos realmente dar uma resposta à altura. Não só uma resposta do Rio de Janeiro, uma resposta para a Olimpíada que beneficia todo o Estado. Não interessa apenas pensar no turismo do Rio de Janeiro. Nós temos a Costa Verde, nós temos a Serra, temos Niterói, tudo isso tem que ser integrado num projeto de Olimpíada. Então eu acredito que nós temos grandes desafios, em certos momentos nós perdemos esses desafios. Eu acho que a mudança da capital, a falta de um planejamento para o Rio de Janeiro, de lá para cá, nos trouxe uma decadência de 1970 até 1990. O Rio de Janeiro era o estado que menos crescia no país, não é? Nós tivemos esse processo. Só na década dos 90 nós nos demos conta de que o estado do Rio de Janeiro estava ficando na retaguarda econômica nacional e agora precisamos recuperar. Eu acho que há uma possibilidade grande de mudança, há uma possibilidade grande de transformação e eu me coloco à disposição das pessoas para tentarmos essa transformação. Diz uma coisa, Gabeira, você aceitou o convite das forças progressistas no estado do Rio de Janeiro para ser candidato a governador? Eu aceitei o convite, o que me torna pré-candidato ao governo, até que essas forças se encontrem em convenção e oficializem essa opção que elas fizeram, opção também minha. Gabeira, muito obrigado pela tua entrevista. Vamos juntos Vamos nessa juntos. luta em Muito defesa obrigado. do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado.